Bom, voltei. Ah, vocês perceberam que no outro vídeo, a primeira parte, eu terminei dizendo que... eu tinha até esquecido, gente, porque eu tentei gravar de novo, mas toda hora uma pessoa chamando, outra ligando, tal. Mas enfim, eu me lembro que quando eu já estava naquela parte do ultrassom, que o médico falou que era urgente, tal. Não. Aí eu fui, me levaram para a sala de cirurgia. Eu vou tentar contar o mais rápido que eu posso. Eles me levaram para a sala de cirurgia, entraram em contato com a minha médica. Lembro que a minha médica não estava de plantão no dia. Já existia um obstetra lá na sala. Tinha um outro cirurgião, tinha um monte de gente, equipe de apoio. E também, para vocês entenderem melhor, essa cirurgia só é feita por um obstetra. E Deus fez com que permanecesse o mesmo médico que me atendeu durante o dia, para que ele também pudesse ver o poder de Deus. E eu me lembro que a minha médica não estava de plantão nesse dia, ela não tinha obrigação de estar no hospital, mas Deus fez com que eles ligassem só para falar do caso da paciente dela, que no caso era eu. Isso há 3 anos atrás aconteceu a mesma coisa que eu pedi para ligar para ela, só que ela não poderia estar ali, até porque ela não era do plantão naquela hora, tinha que ser o plantonista fazer, que era um obstetra também, não estava tão grave quanto essa. E se ela fosse esperar a minha médica chegar lá, eu já teria morrido também na outra vez. Mas dessa vez, como Deus colocou a mão no tempo e Deus queria que minha médica estivesse lá, para que, particularmente, respondendo até mesmo as minhas orações por ela, para que ela pudesse experimentar o poder de Deus na vida dela, ela sentiu na hora, Deus fez ela sentir que ela que deveria estar lá. E quando falaram pra ela, quer que eu vou fazer a cirurgia? Ela disse, não, eu quero fazer cirurgia nela. Beleza. Então eu só sei que passou um pouquinho mais de tempo, e eu naquela angústia, naquela coisa ruim, eu me lembro que eu me lembro que eu escutei uma voz, alguém falando comigo, falou assim, relou em mim, tocou no meu braço e disse assim, Lília, você sabe quem sou eu? E eu meio grogue, com o olho meio fechado e tal, eu só abri meio rápido, eu vi uma pessoinha de verdinho, uma touquinha de parte cirúrgica, bonitinha, e era ela, a minha médica. E aí eu disse pra ela, né, eu falei assim, claro que eu sei quem que é a minha médica, doutora tal, não vou falar o nome. Então ela deu risada, né, com todo mundo lá, porque ela ficou impressionada. Como que eu, naquela situação, da cor da minha parede, sem sangue, em toda aquela situação tão grave, como que eu estava lúcida daquele jeito, né? Era pra eu estar praticamente do jeito que ela imaginou, né? Quando ela me viu, ela até assustou. Ela disse que ela assustou porque realmente parecia que ela tinha visto um cadáver. E quando ela disse isso, né, quando eu disse isso pra ela, deu risada e tal, aí ela falou assim, bom, vamos começar a cirurgia. E pra que vocês entendam melhor a gravidade do problema, eu precisava tomar sangue pra fazer a cirurgia. Eu não poderia eles não poderiam fazer a cirurgia em mim se não recebesse pelo menos 2 bolsas de sangue, porque senão não teria possibilidade nenhuma. Só que o que vocês não imaginam é que, como eu estava totalmente sem sangue, totalmente sem pressão já, as minhas veias sumiram mais do que o normal, porque elas já não são de aparecer. E aí a situação fez com que elas sumissem. E como é que vai achar veia? Como é que vai colocar sangue na veia se eu não acha ela? Então eles abriram meus braços, fiquei como se fosse, né, uma situação ali de não tem mais jeito, não tem mais volta. Então enquanto eles furavam, um desespero muito grande, eu escutava eles se atropelando, eles se xingando, brigando entre eles, tal. Tudo isso, claro, pela tensão, não que eles trabalham dessa forma, mas a situação levou eles a ficar num desespero tão grande que tudo parecia que estava fugindo da mão deles, né? Então foi onde eu percebi que eu me senti como se realmente algo estivesse acontecendo à minha volta, mas eu não tinha tanta noção. E eu me lembro que quando eu estava com o braço assim aberto, e eles tentando achar uma veia para começar a cirurgia, eu escutava a anestesista falando em cima de mim aqui, que eu tava ficando sem ar, para eu colocar o oxigênio para eu respirar. E eu lembro que eu escutava a minha
a minha médica brava, agitada, assim, pedindo para que o pessoal corresse, achasse logo a veia e tal. E aí eu me lembro que eu estava tão, mas tão angustiada, que quando eu estava com os braços abertos, percebam que eu não pensei nisso sozinha. Deus, o próprio Deus, fez com que me viesse à memória, aquele momento em que eu estava assim, me veio a lembrança, aquilo que poderia me trazer esperança, que foi justamente quando Jesus estava próximo da sua morte. Até, inclusive, que tem uma parte na Bíblia que fala que Jesus suou sangue. Isso mostra angústia, o nível mais extremo de angústia, que é o que eu estava sentindo, uma angústia muito forte. E lembrando que o sangue estava já por aqui, que era a última gota também que estava dentro de mim. Eu me senti dessa maneira. E eu me lembro que quando eu me senti dessa forma, eu entendi o que é que Jesus diz próximo, né, nesse sofrimento e tal. Quando Jesus diz, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Então foi mais ou menos que a mesma sensação que eu tive, porque eu estava literalmente, nunca havia chegado num nível desse, mas eu sentia como se o meu corpo estivesse expulsando de dentro de mim a minha própria vida. Era essa sensação que eu tinha. Mas, enquanto eles furavam, tentavam, o desespero deles agora era profundo em tentar achar essa veia. Só percebe, eu estou falando várias vezes a veia para você entender o momento X. Quando eles ficavam, não tá achando a veia, tá, não sei o que, e eu nem, eu tava em outro mundo, eu tava longe dali. Eu via aquela movimentação, eu sentia, eu ouvia cada palavra que eles falavam, eu escutava todas aquelas coisas que eles falavam, que estava me perdendo, que não sei o que, tal. Chegou um momento em que Deus permitiu que eu senti umas 3 pessoas segurando meu corpo, porque eu comecei a chocar. O choque vem quando você está tendo esgotamento de sangue. E se eu estava tendo esgotamento de sangue e eu comecei a chocar, eu só lembro que eu senti aqui, bem nessa, eu lembro até hoje, como se fosse aqui, eu disse assim, nossa, que dor que eu tô sentindo aqui, e era como se eu tivesse, e nisso tremendo, eu tava tremendo, quase caindo da maca, da mesa. E aí eu me lembro que eu só sentia isso, fora aquela falta de ar e tal, eu estava na angústia da morte, chega a me arrepiar, eu estava na angústia. E aí eu me lembro que eu reclamei, que eu disse que estava sentindo aquilo, e a minha médica tentando me acalmar o pessoal, ela, gente, eu tô tentando correr, Lília, eu tô tentando correr também, mas eu só tinha falado que eu tava sentindo. E ela disse pra mim, claro, você tá chocando, gente, ela tá chocando. E eu escutava tudo. Aí eu escutei 3 pessoas falando, olha, perdemos ela, não vai dar certo, não sei o que, não vai dar certo, tal. Aí quando falaram, perdemos ela, eu ouvi isso umas 3 vezes. Foi o momento em que foi o momento mais lindo da minha vida, porque foi o momento onde Deus me levou, literalmente, a estar no vale da sombra da morte, para que Ele pudesse fazer aquilo que Ele gostaria de fazer comigo e aquilo que Ele pode fazer por você. Então, neste momento, eu estava com os braços abertos. Eu confesso para você que neste momento você não tem espaço, você não tem condições de pensar em mais nada, além da situação em que você se encontra por dentro. Por isso que Deus diz, examinai a si mesmo. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e você tem que ver quem você é. Então, neste momento, eu consegui enxergar quem que eu sou. E porque Deus permitiu, Deus fez com que eu enxergasse. E aí eu me lembro que quando eu estava neste momento, caiu uma lágrima do meu olho e eu falei com Deus, eu disse, olha Deus, se o Senhor quiser, agora o Senhor pode me levar, porque agora eu tô pronta. Mas só que o Senhor me tira desse sofrimento, por favor. E aí foi quando Deus tinha automaticamente, quando eu disse isso, assim, eu não sei te falar se foi instantâneo, mas praticamente segundos. Eu me lembro que quando eu disse essas palavras, parece que aquela movimentação era só uma movimentação sem som. E eu me lembro que quando eu disse isso,
eu senti que alguém chegou naquela sala. Só que assim, tinha tanta gente, mas eu sabia que alguém havia chegado na sala que não era nenhum deles, porque a sala estava fechada. E não somente isso, mas eu senti uma presença muito forte naquele momento. Tô falando pra vocês, não estou me arrepiando. Eu não choro mais hoje pra falar porque Deus já falou comigo já bastante vezes e eu já tive a oportunidade de falar pra muita gente. Então você fica meio que calejado na hora de falar, né? Então eu me lembro que eu senti que alguém chegou na sala. Alguém com letra maiúscula, o A. Só que quando chegou, alguém segurou minha mão. E eu sabia que não era nenhum deles, porque eu via minha médica num desespero pra lá, eu ouvia outro pra lá, nananana, eles não tinham tempo pra isso, eles só queriam uma veia. E alguém segurou minha mão e me fez sentir, mas muito forte, mas era uma sensação tão forte, tão presente, a presença de Deus era tão completa, que é como se eu estivesse ouvindo Ele, o próprio Deus falando comigo. Aquela promessa que nós já conhecemos, que nós vemos tantas vezes na Bíblia, que muitas vezes a gente faz de conta que nem está vendo, né? Que a gente nem sente. Mas naquele momento eu entendi quando ele disse: não temas, porque eu estou contigo. E naquele momento, quando eu senti isso, foi onde é como se toda aquela situação estivesse se desembaraçando, né? Porque o próprio Deus e eu, por estar ali, né? Mas eu sabia que não que eu sabia, naquele momento eu não sabia porque eu não estava pensando em nada além disso, mas eu fiquei sabendo depois que assim que pessoas souberam da minha situação, começaram a fazer jejum, orar, graças a Deus, a intervir pela situação, por tudo aquilo, clamar para o próprio Deus. E neste momento que pessoas estavam ali orando a meu favor, foi onde Deus queria uma prova minha de amor. Deus queria que diante dessa situação, Ele queria saber a quem eu ia recorrer. Que voz eu iria ouvir? A humana, dos médicos ali, dizendo, já perdemos ela, não tem mais o que fazer? Ou Deus queria que eu falasse assim, eu prefiro ouvir o Espírito. Eu prefiro dar uma chance, uma oportunidade para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. Então, por isso que neste momento foi para mim o mais lindo de todos, né? E nesta hora, o nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas, Ele se levantou do trono dele, como diz a palavra de Deus, para responder a nossa oração. E aí Ele se levantou do trono dele, de graça, e nos agraciou. Quando aconteceu isso, eu escutei eles gritarem, achamos a veia! Né? Então aquilo para eles foi, para mim foi tremendo. Né? Para quem é de Deus, entende o agir de Deus, mas foi através da prova de amor que eu tive para com Deus, que eu declarei para Ele que Ele era o Senhor da minha vida e que eu gostaria que Ele fizesse o que Ele quisesse. Eu estava ali nas mãos dEle, Ele podia fazer o que Ele quisesse, eu estava pronta até mesmo para Ele me levar. Né? Neste momento eu confesso que eu não pensei no Alex, eu não lembrei do Alex, não lembrei da Deise, não lembrei de ninguém. Desculpa, gente, não lembrei de ninguém de vocês. Mas é porque Deus não queria que eu lembrasse mesmo, Deus queria que eu voltasse a minha atenção totalmente para Ele. Então foi neste momento onde eles encontraram uma veia, que foi possível colocar o sangue dentro de mim novamente, para que fosse possível fazer essa cirurgia. Foi onde Deus permitiu. Então, na verdade, Deus me levou nesse limite, neste ponto máximo, para que eu pudesse ver o que Deus era capaz de fazer comigo e através de mim. E para mostrar para aquele monte de gente ali, da equipe, que eles não bastava o conhecimento deles, não bastava tudo aquilo que eles já estavam acostumados, mas se não tivesse o toque divino, eles perderiam tudo aquilo, seria tudo em vão aquilo que eles fizeram. E quando a cirurgia deu início a mais ou menos 20 para as 10 da noite e terminou à meia-noite. E nisso, eles falam que quando a minha médica terminou a cirurgia, ela foi lá, minha filha disse que, a minha filha fala assim, nossa, parece que ela gosta tanto de você, parece que ela é sua mãe. Mas não é, é um carinho muito grande que nós temos, né, de tempo de amizade, graças a Deus, e Deus usou a vida dela ali para que pudesse fazer essa obra em mim. E aí o Alex disse que quando a minha médica foi lá avisar ele, a primeira coisa que ela disse com os olhos cheios de água foi, olha,
a sua esposa morreu naquela sala, mas ela ressuscitou. Então, assim, o coração dele voltou cheio de alegria, graças a Deus pela resposta de oração que Deus fez. Então, essa foi a minha experiência. Então, como eu gostaria só de deixar claro aqui que quando Deus tem um propósito, o propósito de Deus ele é completo. Humanamente falando, a gente pode pensar que foi a perda de uma gravidez, uma perda de uma outra trompa, uma outra probabilidade, né? A possibilidade e acabou as possibilidades de ter uma criança. Mas olha, quando Deus tem algo para nos ensinar, vai muito além das nossas expectativas. Por isso que diz que Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E realmente, de fato, eu posso dizer para você que eu estou extremamente feliz. Eu me sinto agora totalmente curada. Aquilo que eu tinha em mente, que eu achava que era para ser, era para acontecer, agora eu entendo que eu dependo de Deus totalmente e que só vai acontecer no poder de Deus conforme Ele quer, né? Vai acontecer do jeito que Ele quiser. Para que vocês entendam, agora eu estou sem as 2 trompas, eu tenho o meu útero e tenho todo o restante certinho. Então, para os médicos, eu posso engravidar se eu fizer uma fertilização in vitro, mas eu prefiro confiar no poder de Deus, que existem pessoas que não fizeram passar por esse processo e têm seus filhos. Mas eu aprendi a lição com Deus, uma das é que Deus faz o que Ele quiser, na hora que Ele quer e quando Ele quiser. Então, não fiquem com medo de falar comigo sobre isso que aconteceu, não vou me sentir triste, muito pelo contrário, eu vou me sentir feliz se você chegar em mim para perguntar, porque eu quero que você veja Deus nessa situação, e Deus novamente me deu, na verdade, de aniversário, foi a minha própria vida. E para vocês terem uma noção, eu fiquei 2 dias na UTI, eu já estava, quando eu acordei na UTI, eu estava sem tubo, eu estava acordada, eu acordei como se nada tivesse acontecido comigo. Para você entender o tanto que é completa a obra de Deus. Eu poderia ter acordado com dores, indisposta, não sei o quê, porque eu já tinha tomado 6 bolsas de sangue. Percebam que uma bolsa de sangue ela é para 4 pessoas, eu tomei 6. Então, tinha todo esse processo de aceitação, tinha tantas horas para saber se realmente ia dar certo, aquele sangue. E foi tudo muito perfeito, muito. E hoje, 16 dias de cirurgia, eu, graças a Deus, Deus colocou as mãos sobre tudo, não sinto praticamente nada, apenas se eu fizer extrapolar, tipo, dar uma varridinha na casa, que não é pra eu fazer, mas eu já fiz, eu confesso, mas eu já pedi perdão pra Deus, né? E muitas coisas boas aconteceram. Eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer a sua vida. Então, por isso, até mesmo uma forma de gratidão a vocês, uma forma de interação com vocês, eu estou aqui, na verdade, gravando esse vídeo, que eu senti realmente que eu tinha que fazer isso, para agradecer a cada um de vocês. Eu quero que Deus realmente toque no coração de vocês com esta mensagem linda, que foi uma experiência que eu passei com Deus. Deus me levou lá no Vale da Sombra da Morte, segurou a minha mão literalmente e me trouxe de volta. Ele só queria mostrar para mim que Ele é Deus sobre todas as coisas e que eu devo confiar apenas nele. E fora milhões e milhões de lições que eu aprendi. E claro, eu agradeço lá pelo Facebook a todas as mensagens que eu recebi. De verdade, eu fiquei assim impressionada o tanto de carinho que eu recebi. De verdade, aquilo foi para mim muito especial, né? Então eu quero agradecer de verdade. A minha oração é para que Deus realmente alargue as suas fronteiras, para que Deus realmente derrame sobre a sua vida infinitamente mais do que tudo aquilo que você peça, tudo aquilo que você deseja. E acima de todas as coisas, eu gostaria que você não me visse nessa experiência, mas visse apenas Deus. Eu não quero que você me veja. Eu quero que você me veja apenas como uma pessoa que recebeu de Deus a misericórdia, o amor, o carinho de Deus para conosco. E por isso que eu tenho a dizer sempre a você e eu, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso nós somos a coisa mais importante, a coisa mais linda que Deus tem das mãos dele, para ele mesmo, por meio dele. Então fica aqui esse vídeo,
Não estou devendo mais esse vídeo, mas eu sei que eu estou devendo as orações. Podem contar comigo para o que vocês precisarem, espiritualmente falando. Aquilo que for possível eu farei, aquilo que não for possível para mim eu entregarei para o Deus do impossível, e que Deus abençoe a sua vida e que realmente Deus possa fazer uma obra grandiosa na sua vida. Lembrando que a cura da nossa alma é muito mais importante que a cura física. Então não se iluda achando que o seu físico tem que estar bem primeiro. Mas aquilo que deve estar curado é o nosso coração, aquele pecado que nos levaria para o inferno, ele sim tem que ser removido da nossa alma, para que a gente possa receber a graça de Jesus. Então, a maior prova de amor de Deus é o fato de Deus ter entregado o próprio Filho ali na cruz, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.